A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para mais um momento da nossa leitura bíblica. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais um dia, por mais um momento de leitura bíblica, te pedindo, Senhor, sabedoria, te pedindo, Senhor, conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, nós estamos em Primeira Reis, capítulo 5, tá? Ontem eu pulei, né? Do capítulo 5 eu fui pro 6, tá? Então hoje nós vamos ler o capítulo 5 e depois o 8, ok? Capítulo 5. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouviram que ungiram a Salomão, rei, em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. Eis que eu intento edificar uma casa ao Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar, do teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estão os teus servos, e eu te darei a soldada dos teus servos, conforme tudo que disseres, porque bem sabes que tu entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a tua vontade, acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão. E ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e fez a leva de gente 30.000 homens. E os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a levada da gente. Tinha também a Salomão 70.000 que levava as cargas, e 80.000 que ele cortava nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundir a casa. E lavaram os edificadores de Irão e os gabalitas, e prepararam a madeira e as pedras para edificar a casa. Amém? Vamos lá para 1 Reis, capítulo de número 8. Diz assim: Então congregou Salomão os anciões de Israel, e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se ajuntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os vasos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes dos levitas.
E o rei Salomão e a toda a congregação de Israel que se congregara a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do Senhor, do concerto do Senhor, ao lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam aos querubins a arca dos seus varais por cima. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi: meu pai, porquanto propuseste no teu coração a edificar a casa ao meu nome, bem fizeste eu em propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho que sair de teus lombos edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem debaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência, teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Que cumpriste com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a tua serva Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e a terra, eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar.
Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel. Quando orarem neste lugar também, ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do seu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, e obra e julga teus servos, e condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a cabeça, e justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teu povo Israel. E toma e a levá-lo à terra que tens dado a seus pais, quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e de teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando seu inimigo o cercarem na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, e assenta na tua habitação e perdoa, e faze e dá a cada um conforme todos os seus caminhos e segundo vires o teu coração. Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier das terras remotas por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra te conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviareis e orarem ao Senhor para a banda dessa cidade, que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si, e se converterem, e na terra de seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente obramos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o teu coração, com toda a tua alma, na terra dos seus inimigos que os levaram em cativo, e orarem a ti para a banda da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade, que elegeste para esta casa, que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. E perdoa ao teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações, com que houverem prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro,
para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua habitação, os elegestes de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo. Quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. E sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disseste. Nenhuma só palavra caiu da sua boca, palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Senhor nosso Deus, seja convosco. Como foi com os nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. Inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a seus nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do teu servo e o juízo do teu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel, com ele sacrificarão sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor. 22.000 vacas e 120.000 ovelhas, assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara o holocausto e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém. Deus abençoe.